Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos conversar nessa noite sobre o capítulo 18 do Evangelho. Muitos chamados, pouco os escolhidos. Esse é um capítulo mais profundo da obra de Kardec, pois ele nos esclarece que Deus nos convida, a todos, ao progresso espiritual, ao crescimento. Mas somente aqueles que transformam esse convite em prática moral tornam-se os verdadeiros escolhidos. E dentro do capítulo 18, que é dividido em 5 partes, nós vamos falar em específico do item 3, que é aquele que diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Esse capítulo, ele nos convida, esse item principalmente, dessa parte do Evangelho, ele nos convida, principalmente para o quê? Que os chamados somos todos nós, não só os espíritas, mas todos nós, Deus convida a todos, para que todos recebam a oportunidade de aprender, de evoluir e praticar o bem. Deus não faz distinção entre rico, pobre, sábio, ignorante, preto ou branco, ou qualquer outro tipo de distinção. O convite, ele é universal. Os que são escolhidos não são privilegiados. Jesus não quis dizer que Deus escolhe algumas pessoas e rejeita as outras. Na visão espírita, os escolhidos são aqueles que escolheram viver segundo a lei de Deus, ou seja, todos aqueles que praticam a caridade, que combatem as suas imperfeições, esforçam-se diariamente para melhorar, ou seja, tudo isso é mérito moral e não é favoritismo de Deus. Então Deus permite a esses primeiros, devido o seu grau de evolução. Jesus afirma para nós que larga é a porta da perdição e estreita a porta da salvação. E Kardec nos mostra, e nos explica que a porta estreita é porque ela exige, ela exige muito de nós. A porta estreita é por quê? Porque nós temos que renunciar o nosso orgulho. Nós temos que combater o nosso egoísmo. Nós temos que fazer e exercitar a prática do perdão. Temos que ser humildes. Temos que ter disciplina moral. Ou seja, o caminho é longo, ele é do bem, mas ele exige esforço contínuo e não é fácil, exercitar e fazer esse esforço, porque ainda somos imperfeitos. Então, por isso que não basta apenas dizer Senhor, Senhor, frequentar um templo religioso, um centro espírita, uma igreja, seja o que for, não basta apenas só isso. Não basta só conhecer o Evangelho, conhecer a Bíblia, fazer palestras, ser orador, estudar as obras, e não vivenciá-las, É fundamental que se vivencie aquilo que se estuda, que se pratique, que se coloque em prática os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus ensina que as palavras sem obras têm pouco valor. Então não adianta de nada eu ler, eu estudar e não praticar. Por isso, muito se pedirá
aquele que muito recebeu. Ou seja, quem nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, né? Por isso, a nossa responsabilidade, ela é maior, porque nós estamos recebendo. Então, quem está recebendo mais, quem está tendo mais conhecimento, deverá prestar mais conta devido àquilo que recebeu. Ou seja, isso não é uma punição. Isso significa que é uma responsabilidade proporcional às oportunidades recebidas. Se eu recebi mais, se eu tive mais oportunidades, então eu serei mais cobrado por aquilo que eu recebi. E principalmente é pelas obras que se reconhece o verdadeiro cristão. O Espírito afirma que o verdadeiro discípulo de Jesus é reconhecido pelas suas atitudes, pelas suas condutas. Não é reconhecido pela sua religião, ou aparência, ou pelo seu belo discurso, mas sim por praticar a paciência, a bondade, a humildade, a caridade e, principalmente, exercitar o perdão. Então, essa aplicação prática, ela tem que ser todos os dias, né? Todos os dias nós temos que exercitar esses conceitos. E nós todos os dias também devemos nos perguntar: será que eu estou apenas lendo e ouvindo o Evangelho? Ou eu estou procurando praticar, vivenciá-lo? Será que eu estou sendo paciente com a minha família, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus parentes de uma forma geral? Eu perdoo facilmente? Eu consigo exercitar o perdão? Aquele que me magoa, aquele que me ofende, eu perdoo facilmente? Ou eu levo um tempo para perdoar? Ou também não perdoo? Eu ajudo as pessoas sem esperar recompensa? Eu ajudo pensando em receber algo em troca? E principalmente, será que eu estou vencendo, eu estou combatendo as minhas inclinações, as minhas más inclinações? Então, todas essas perguntas, elas se mostram, né? Elas nos mostram se estamos apenas entre os chamados ou estamos caminhando para nos tornarmos os escolhidos. Por isso é importante a gente fazer sempre essa reflexão com nós mesmos, né? No nosso íntimo, para sabermos qual caminho nós estamos tomando. E essa mensagem, né, central do capítulo 18, que é: não basta conhecer o Cristo, é preciso viver como ele ensinou. Ou seja, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, que são reconhecidos pelas suas obras e não apenas pelas suas palavras. Por isso, esse capítulo ele está em perfeita sintonia com o capítulo 17, que é Ceia de Perfeitos, especialmente com a mensagem de os bons espíritas, reforçando que a transformação moral ela é o objetivo maior da doutrina espírita, né? Por isso, temos que ficarmos atentos a isso. Bom, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem, né, Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus está nos céus. Por isso, meus irmãos, é importante, né, que a gente entenda esse capítulo, que à primeira vista pode parecer
duro, severo, mas na verdade é o quê? Que Jesus afirma que nem todos os que chamam de Senhor entrarão no reino dos céus. Mas será que Jesus estava excluindo as pessoas? Não. Jesus estaria dizendo que somente uma religião é a que salva? Também não. A doutrina espírita deixa bem claro, né? Que não é isso. Jesus nunca condenou as pessoas, pelo contrário, Jesus sempre convidou todos ao progresso. O que Jesus nos ensina é que existe uma enorme diferença entre professar a fé e viver a fé. Porque o cristianismo não é apenas uma crença. Todos nós conhecemos pessoas que são extremamente religiosas, pessoas que frequentam igrejas, pessoas que frequentam centros espíritas, né? Enfim, que conhecem várias orações, né? Recitam passagens bíblicas, né? Falam de Deus com bastante propriedade, né? Sobre os seus ensinamentos, mas como que essas pessoas são no seu dia a dia? Como que essas pessoas tratam os seus familiares? Como tratam seus irmãos? Como reagem principalmente quando são contrariados? Jesus nunca perguntou qual religião que seguimos. Ele sempre perguntou como estamos vivendo. Porque o reino do céu começa dentro de nós. Quando Jesus fala em reinos dos céus, ele não está falando apenas da vida futura. O reino dos céus começa na nossa transformação íntima, na nossa reforma íntima. Toda vez que nós combatemos o nosso orgulho, toda vez que nós controlamos a nossa irritação, toda vez que nós perdoamos, nós estamos entrando no reino do céu. Porque o reino dos céus, ele é um estado da alma, é um estado do espírito. E Kardec explica para nós que muitas vezes, e muitas pessoas imaginam que a salvação depende apenas de rituais. Mas Deus não se impressiona com rituais ou aparências. Podemos frequentar igrejas, podemos frequentar templos, podemos frequentar centros espíritas, todos os dias, se for o caso. Fazermos palestras, aplicarmos passe, participar de reuniões mediúnicas e ainda assim permanecermos o quê? Orgulhosos, egoístas, intolerantes, vaidosos, né? E a doutrina espírita vem para quê? Para nos alertar. Não basta parecer bom, é preciso se tornar bom. Não basta apenas conhecer, é preciso praticar. Porque o verdadeiro espírita, que está lá no capítulo 17, né, traz uma definição para nós muito bonita, uma definição muito maravilhosa. O verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações. E observem, não diz que ele é perfeito, diz que ele luta, né? Que ele combate. Por isso, nós sabemos que todos nós erramos, todos nós caímos, todos nós temos imperfeições, temos defeitos, mas o importante é o quê? É percebermos, corrigirmos, levantarmos e continuarmos na seara do bem, nos esforçando para melhorarmos, né? Porque Jesus nunca valorizou títulos. Na terra, né, na época de Jesus, havia o quê? Fariseus,
sacerdotes, doutores da lei, homens respeitados, né? Mas Jesus preferiu o quê? Preferiu andar e conversar com quem? Jesus andava e conversava era com pessoas simples, pescadores, pessoas doentes, viúvas, enfim, pessoas que estavam à margem da sociedade, né? Pessoas marginalizadas. Por quê? Porque Jesus via o coração dessas pessoas, o sentimento dessas pessoas. Enquanto muitos outros exibiam religiosidade, poucos verdadeiramente viviam o amor ou o ensinamento daquilo que eles estavam estudando e demonstrando aparentar ser, né? Por isso, Jesus nos ensina que nós devemos observar as obras, porque é através das obras que conheceremos o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem, né? Jesus não disse que vai se conhecer alguém, um verdadeiro homem de bem, um verdadeiro cristão, pelas suas palavras, pelas suas roupas e muito menos pela sua posição social. O que Jesus observa são as obras que esse pessoa, que esse cristão revela, né? Por isso é impossível esconder por muito tempo aquilo que existe dentro de nós, né? Jesus sempre trabalhou com parábolas e sempre fez comparações, né? Jesus, por exemplo, compara as pessoas às árvores, ou seja, uma árvore boa produz bom fruto. Uma árvore doente, ela produz frutos ruins. O fruto não nasce no dia da colheita. Ele é consequência daquilo que a árvore cultivou durante muito tempo. Assim acontece conosco também. Nossas atitudes revelam quem somos. As nossas atitudes revelam o estado do nosso espírito. Por isso que o conhecimento aumenta e muito a nossa responsabilidade. E existe um outro ensinamento muito importante dentro deste capítulo. Muito será pedido a quem muito recebeu. Nós tivemos e temos a felicidade de conhecer a doutrina espírita. Porque nós conhecemos o quê? Nós conhecemos a reencarnação, a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma, a mediunidade, a misericórdia divina. E por isso a nossa responsabilidade aumenta e muito. Não para sermos cobrados com severidade ou dureza, mas porque estamos recebendo mais oportunidades. Por isso temos que começar a trabalhar sempre a nossa reforma íntima, o nosso interior. Porque a doutrina espírita não pretende mudar o mundo. Antes de mudar o mundo, ela quer mudar cada um de nós. Porque cada um mudando, o mundo automaticamente mudará. Por isso que essa verdadeira revolução, essa verdadeira transformação, ela é silenciosa. E ela começa quando nós paramos de criticar o próximo, aprendemos a ouvir mais, aceitamos as nossas limitações, controlamos a nossa impulsividade. E isso é um trabalho contínuo, é um trabalho constante e um trabalho diário que nós devemos exercitar todos os dias. Chico Xavier, ele costumava dizer que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase resume bastante o Evangelho. Não importa o passado, não importa o que passou, mas importa o esforço do presente, o esforço que estamos tendo agora.
E Deus nunca fecha as suas portas. Deus nunca fecha as portas para a renovação, para o crescimento, para a melhoria. E Emmanuel também nos ensina que o Evangelho não veio criar admiradores de Jesus, veio formar discípulos. Existe uma enorme diferença entre o admirador, ele elogia, e o discípulo procura imitar. Por isso, será que se hoje, antes de dormirmos, nós fizermos algumas perguntas para a nossa consciência, qual será a resposta? Se nós perguntarmos hoje para a nossa consciência, hoje eu fui paciente? Hoje eu perdoei alguém? Hoje eu fiz o bem sem esperar reconhecimento ou algo em troca? Hoje eu consegui controlar o meu orgulho? Hoje eu fui um instrumento de paz? Por isso que essas perguntas elas são importantes, porque elas valem muito mais do que bonitas pregações, bonitos discursos. O que importa é o que nós estamos fazendo. O que nós estamos buscando dentro de nós. Não adianta ouvir palavras bonitas, falar palavras bonitas, mas não praticá-las. Então, o importante é isso, é sabermos se estamos perdoando, se estamos sendo tolerantes, se estamos sendo pacientes, se estamos combatendo o nosso orgulho. São isso. Essa conduta, essa atitude é que importa. Porque o reino do céu, mesmo que você não tenha feito nada disso, ele começa agora, ele começa hoje. Basta imaginarmos, basta procurarmos, praticarmos esses ensinamentos. Porque às vezes nós imaginamos que a felicidade está muito distante, muito longe de nós. Mas Jesus nos diz e nos ensina e nos fala que ela começa agora. Quando nós escolhemos amar, quando nós escolhemos servir, quando nós escolhemos compreender. Cada pequena vitória sobre nós mesmos abre uma passagem, nos permite mais estarmos bem perto da porta do reino dos céus. Por isso, Jesus não procura pessoas perfeitas. Jesus procura corações puros e sinceros. Ele não exige que jamais erremos. Pelo contrário, ele espera e deseja que nós possamos melhorar. O verdadeiro cristão não é aquele que fala o tempo todo de Jesus, mas sim aquele que mais se parece com as atitudes de Jesus. Por isso, possamos sair esta noite nos perguntando: será que eu estou salvo? Será que estamos salvos? Será que estamos próximos da porta do reino do céu? E mais, será que hoje nós fomos um pouco melhor do que ontem? Porque é assim que nós vamos estar caminhando para o reino dos céus. Por isso, meus irmãos, é importante que nós possamos compreender que Deus nos julga pela quantidade de palavras que pronunciamos pelo seu nome, mas sim a qualidade de amor que distribuímos ao próximo. Por isso, que sejamos, que nós possamos ser menos preocupados em parecer espíritas ou religiosos e mais empenhados em viver os ensinamentos de Jesus. Que nossas mãos, sejam instrumentos de caridade. Nossa boca semeie esperança, palavras de esperança. E o nosso coração aprenda a cada dia a amar como Jesus amou. Porque assim quando dissermos Senhor, Senhor, nossas palavras serão confirmadas por nossas atitudes. E nossa vida se tornará o verdadeiro testemunho do Evangelho. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado a todos pela atenção.